Boa noite. Boa noite a todos aqui do podcast PECEM. Boa noite aos nossos ouvintes. Estamos aqui com mais um episódio, o episódio 20, tá? Aqui na série, né? A evolução das operações portuárias, tá? Isso, nós tivemos aqui o convidado anterior, o Serginho, agora estamos com o Luciano Balula. Para a gente é uma honra tê-lo aqui, Luciano. Né? Mais conhecido como Balula, né? A gente só se fala pelo Balula. E aproveitando aqui, pessoal, participem, venham participar aqui do episódio, faça perguntas, aproveite esse momento. A gente vai falar aqui, como o Balula é um professor de carreira também, né? Foi professor aqui na Faculdade Ateneu, de coordenador também. E aqui a gente vai tratar disso também, do conhecimento, da qualificação, daquilo que você precisa obter para tá aproveitando essas oportunidades que têm chegado aqui na nossa região. E aqui, Balula, sempre que a gente começa, a gente agradece nossos patrocinadores, tá? Ative Pilates, Educandário, Transpec, tá? Orbe Telecom. E sempre que a gente está aqui nos episódios, a gente fala disso porque é isso que eu sinto, vejo e acho que tem tudo a ver com a nossa cara, né? Que PECEM é um porto de prosperidade e São Gonçalo é um mar de oportunidades. E é nessa pegada que a gente traz pessoas como você, Balula, que vem de um conhecimento de outros estados, vem de outro estado, trabalhou nas operações em Santos, sabe o que é a importância de um crescimento sustentável, porque Santos é o maior da América Latina, né? Já foi ou ainda é. E isso traz para a gente aqui uma pessoa que já convive com a gente há mais de 10 anos, um know-how que nós sabemos que você tem e que a gente possa agregar aqui nessa conversa bastante para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir em outro momento e que a gente possa aqui passar a nossa mensagem de que o que nós estamos fazendo aqui não é para nós, não é para o Castro, não é para o Balula, é para a próxima geração. É para que também os nossos filhos e netos vejam que nós fizemos nossa parte aqui hoje, né, e que eles possam fazer na época deles, no tempo deles. Pode falar. Legal, Castro. Obrigado aí pelo convite. Fico feliz de estar aqui com você, com toda essa equipe. Fico muito grato para a gente falar um pouquinho sobre esse momento, né, que é do Porto, o momento que nós vivenciamos. Como eu disse para você, antes da gente começar aqui, eu estou há 13 anos aqui no Porto do PECEM, e quanto que eu vi de evolução, de quantas coisas foram acontecendo, de importância, de conquistas. E como você disse, eu trabalhei muitos anos no Porto de Santos. Porto de Santos é o maior porto da América Latina, né? Tem todo um know-how de operações, e a gente vem com essa bagagem para ajudar, para poder mostrar nossa expertise, nosso conhecimento. Sou muito feliz em estar hoje participando do Grupo Termaco, né, como gerente. Então, foi um convite que eu recebi na época de gerenciar a Termaco aqui no PECEM, aqui no Ceará. E isso fez com que eu também aprendesse muito com o pessoal daqui. Então, essa troca de conhecimento que foi bacana, porque a gente vem com toda a expertise de lá e acaba adquirindo conhecimento e experiência com o povo daqui. Então, isso é muito bacana, né? Você conhecer essa cultura, né? Você conhecer a cultura do Ceará, das operações como transcorrem aqui, como a coisa acontece, e a gente fazer uma analogia no sentido de ver que hoje o PECEM, o porto do PECEM, é um porto que dispensa comentários. A evolução que o porto do PECEM, a infraestrutura, a estrutura, as operações de como o PECEM hoje trabalha, as empresas ali instaladas, é algo assim sensacional, é coisa de outro mundo. Então, a gente vai conversar bastante sobre esse assunto aqui. Com certeza. E, Balula, pode ter certeza de uma coisa, a nossa evolução aqui, ela se deu muito mais, isso eu falo por experiência própria, quando eu trabalhei na consultora Andrade Gutierrez como auxiliar de almoxarifado, da conexão entre pessoas que vieram de outros estados com conhecimentos maiores que o nosso, com certeza, porque para nós tudo era novo, né? Então, eu me lembro que eu tive chefes de Goiânia, de Minas, colegas de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Rio,
E se eu pudesse dar uma mensagem para quem hoje está vivenciando próximo de pessoas de outros estados, colhem, aprendam e evolua. Evolua para que você mude de cargo, de escada, para que você cresça na hierarquia da sua empresa. Porque muito se fala aqui de que eu não estou empregado porque não tenho oportunidade, porque o de fora pegou. E por que é que você não muda essa narrativa e fala, por que é que eu não aprendo com quem está chegando para me evoluir, para me ser evoluir de cargo e ensinar outras pessoas da minha cidade para que eles cresçam também? Não tenha dúvida, Castro. Isso é muito importante, né, essa colocação. Quando as pessoas falam sobre essa oportunidade de negócio, eu digo que o PECEM, o Ceará, na verdade, tem uma oportunidade de negócio assim, incrível. O nosso estado, o estado do Ceará, eu digo que é um estado fora da curva em relação à empregabilidade, porque a gente vê que realmente tem muito a ofertar. E isso é uma oportunidade que as pessoas que fazem parte, né, que estão aqui, podem buscar, mas para isso é necessário, não tenha dúvidas, de que elas precisam estar preparadas. O mercado, ele se você não prestar atenção, é um rolo compressor que vai passando em cima de você. Então, eu sempre procuro, e eu sempre faço o quê? Eu sempre estou me preparando, Cássio. Agora, recentemente, eu terminei MBA na área de gestão de desenvolvimento humano. Eu estou sempre estudando. Eu não parei de estudar. Então, a pessoa fala assim, pô, qual é a próxima que você vai fazer? Então, eu já estou à 5ª faculdade. E por que isso? Porque além também porque eu gosto. É uma coisa que eu gosto de mim, né? Então, eu já fui professor aqui na Ateneu, coordenador de curso. Então, isso fez com que eu procurasse evoluir. E essa evolução, ela aconteceu aqui dentro do Ceará. Esse é o segredo. Quando eu cheguei aqui, a minha formação era na área de administração. Então, os outros cursos foram feitos aqui dentro do estado. Então, eu não podia ficar parado, eu não podia parar. Então, eu recebi convite de ser professor, fiz mestrado na área de gestão de educação, né, das ciências da educação. Por quê? Porque isso é importante, as pessoas precisam estar preparadas, o mercado está aí. Se você não estiver preparado, as pessoas vão passar por cima de você. Então, quando as pessoas reclamam, não tem emprego, não. Emprego tem, mas precisa estar em consonância também com os estudos. Isso é muito importante. E essa pontuação aí, ela é muito importante, Balola, porque essa mensagem ela tem que ir como uma flecha no coração da nossa população de São Gonçalo do Amarante, né? Eu sempre digo, esse projeto, essa semente, quando eu visualizei a primeira vez, foi olhando para o meu município, mas como eu lhe falei, isso aqui vai atingir o estado, o Brasil, quem sabe até o mundo, porque está no YouTube, está para o mundo, né? E aí, quando você falou aqui em formação, graças a meu pai e minha mãe, eles tiveram essa preocupação para conosco, os filhos, eu e minhas irmãs. Eu sou formado em Ciências Contábeis, fiz especialização em Gestão e Finanças Públicas, fiz o mestrado em Economia do Setor Público, e, inclusive, o meu estudo de dissertação foi exatamente o crescimento econômico, né, e o IDH dos nossos 2 municípios, Caucaia e São Gonçalo, do complexo. Legal. Isso em 2010. E, consequentemente, está acontecendo agora em 2020, 10 anos depois, aquela pesquisa que eu fiz junto com o IPES e tudo, e foi maravilhoso, isso foi muito enriquecedor para mim. Aí você falando, Castro, hoje eu acabei de fazer um MBA, eu estou fazendo um agora também, né, em a área da educação financeira, com o Luiz Barsi, o Velho Invest. Então, o que é isso? É eu entender que a minha região, como é uma região que cresce bastante, que tem uma siderurgia, que tem um porto, que tem empresas no mercado, no mercado de ações, que tem o mercado lá em aberto para que a gente possa investir, eu entender o seguinte, como é que eu posso estar olhando para essas empresas como uma oportunidade? Legal, é isso aí. Entende? E é essa visão que eu quero que a gente traga para os nossos ouvintes, para que eles entendam que o mercado ele mudava de tempos em tempos. Agora eu acho que ele está mudando de dias em dias. E de horas. Você, né, a gente vê que a coisa está acontecendo assim de uma forma muito acelerada. E isso faz com que nós também precisamos estar acompanhando.
A tecnologia, ela veio de uma forma que, se você não estiver preparado, você cada vez mais vai ficando para trás. Então, isso é importante. Então, as pessoas precisam realmente estar preparadas para isso. E voltando ao assunto aqui, sabe onde eu ouvi falar da compra da ArcelorMittal para com a CSP? Lá nas minhas aulas online do MBA. O conselheiro da Vale estava lá e eles aconselharam a venda para eles. Caramba, eu tô assistindo uma aula de onde eu moro. Pois é. Olha que louco. Os caras estão tudo em São Paulo, estão tudo lá, conselheiros e tal, administrativo e de conselho fiscal e dando pitaco, vende, não vende, entendeu? E hoje as coisas não são assim escondidas, né? As coisas acontecem e já está aí na internet, as informações já estão aí nas redes sociais, a coisa acontece de uma forma tão acelerada que quando você vai ver, caramba, isso está acontecendo mesmo, aí você, por isso que eu digo, é importante sempre você se atualizar, entrar na internet, nas redes sociais para saber o que está acontecendo, porque as notícias acontecem assim de uma forma muito rápida. Quando você vai ver, a coisa já aconteceu, está acontecendo, e você, se não ficar atualizado, você fica para trás. E aí a gente não pode nem usar mais aquela desculpa de que não sabia, né, Malula? Não porque tem como. o acesso agora está aqui, Exatamente. está na palma da mão. E vendo nessa área da educação, Balu, se você pudesse dar uma sugestão do que hoje o nosso município, o nosso mercado precisaria formar mão de obra, principalmente nessa parte da logística, da operação portuária, se você pudesse nos dar um norte, né, uma ideia, que tipo de formação hoje nós precisaríamos para ter essa mão de obra qualificada para o complexo industrial e portuário do PECEM? Castro, assim, todas as áreas, se nós falarmos hoje de negócios, tem várias áreas envolvidas dentro do PECEM, dentro das organizações, né? Hoje nós temos uma faixa na associação hoje da ECIP, nós temos uma faixa aí de quase 50 empresas cadastradas em fornecedores, né, e empresas diretamente. Então, você vê quanta quantidade de empresas tem instaladas aqui no PECEM. E todas essas empresas, elas, tanto da parte operacional, da área do porto, né, na parte da execução, que é operações, logística, toda aquela parte que é direta, né, quanto também a questão das áreas que ajudam, que estão em consonância com as áreas da logística, que é RH, marketing, finanças, departamento pessoal, então, todas aquelas que você se senta com vontade, ou sinta que aquele despertar, aquela vocação dentro de você, eu acredito que todas elas têm espaço hoje dentro do nosso complexo. Basta você focar em uma, você acreditar naquilo que você tem de potencial e trabalhar isso. Claro que tem umas áreas que estão mais avançadas, a questão da operação, da logística, né? Porque, propriamente dito, são aquelas que estão mais ligadas diretamente ao porto. Mas todas as demais áreas, segurança do trabalho, hoje é uma questão que as empresas trabalham bastante, isso é muito importante. Meio ambiente. Meio ambiente. Agora nós estamos vindo aí com hidrogênio verde, vai ser uma coisa que vai precisar de profissionais dessa área, já está precisando das organizações. Então, são profissões que, se eu fosse hoje dizer, claro que a parte da logística é onde está mais ligado, mas todas elas têm a sua importância e todas elas vão ter lugar aqui dentro do PECEM. Para qualquer área, as empresas vão precisar. Vamos falar de RH, por exemplo. A RH hoje não tornou-se mais um departamento da empresa. Ela tornou uma estratégia dentro da organização com a diretoria. Porque hoje a gente vê muitas pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas mentais, pessoas que realmente existe uma dificuldade, e hoje o RH tem que ter essa tratativa, né? Muito importante. Quando você falou aí da questão das pessoas, né, com alguns problemas, e tem que ser até psicólogo, né? Sim. Tem que estar lá vendo, já indo além de só uma contratação, né? Hoje um dos termos que são mais utilizados, né, é o soft skill, hard skill. Então, o pessoal já não está mais só na parte técnica, tem que ir lá na parte emocional, exatamente, na parte do conhecimento, de como é que é a sua casa, a sua família,
Como é que é o seu relacionamento com os Porque, pais? Castro, isso não consegue. Eu falo para as pessoas o seguinte: você não consegue separar o emocional do trabalho. Por mais que antigamente as pessoas falavam assim: você vai para o trabalho e deixa os problemas em casa. Não tem como você separar. Por quê? Você consegue, muitas vezes, tentar amenizar essa dor. Mas quando você está lá com a família, um filho doente, o pai doente, a mãe doente, a esposa doente, algum problema além disso, né, que você está ali trabalhando, a sua cabeça não consegue funcionar direito. Então, é importante, hoje, os gestores, a gente faz muito esse trabalho, estar com as pessoas para poder entender esse lado, que é o RH nas organizações faz muito bem feito. Cuidar da saúde dos colaboradores para que eles possam dar o seu melhor. Senão você não consegue, né? Você não traz o resultado. Para que a produtividade cresça, né? Que eles estejam bem, que eles estejam alinhados e até evitar acidentes, né, o Balula, nesse caso, porque você está com a cabeça com problema em casa. Sempre digo que é de dentro para fora. Casa está bem, trabalho vai bem. Aí tem gente, não, no trabalho eu resolvo, não faça isso não, por favor. Não tem como. Começa lá e depois chega aqui, que aqui vai dar tudo certo. Porque a família é o nosso suporte. A minha maior alegria é chegar em casa e ver minha família, minha filha, minha esposa. Isso que traz a alegria para a gente poder ganhar energia para que a gente possa seguir as outras rotinas do dia a dia. Senão a gente não consegue. Eu sempre sigo uma sequência que é Deus, família e trabalho. Exato. E essa sequência ela não pode ser quebrada, não, porque senão a gente não consegue avançar para o próximo nível. Com certeza, não tenha dúvida disso. E, Balula, foi formidável aqui, essa foi bem pontual, exatamente para que isso aqui fique bem claro para quem fomenta a educação no nosso município, para quem está ligado diretamente. Isso aqui a nossa família está também. Para mim, isso aqui é som para os meus ouvidos também, tá? Como empreendedor, como investidor, como uma pessoa que quer ver isso aqui cada dia melhor. É entender, ver a visão de quem está dentro. E naquela que nós falamos de dentro para fora. Então, você está dentro, você sabe o que é que lá fora tem que se fazer para poder a gente ter esse profissional na região, certo? E voltando aqui para a área educacional, Balula, na sua experiência como professor, como coordenador, eu sei que tem muita gente aqui que se formou, passou pela sua mão, Isso é uma alegria. E que de repente talvez até já trabalhe hoje com você na empresa que você trabalha. E aí eu chego a me arrupiar. Que satisfação você vê nisso e o quanto isso evoluiu na sua vida como profissional e na sua vida como professor? Não tenha como dúvidas. pai, como filho. Eu digo assim, a coisa mais gratificante que a gente tem é quando as pessoas chegam até a nós e dizem: cara, professor, muito obrigado pela oportunidade, pelos ensinamentos. Hoje eu estou na empresa e devo muitas coisas ao senhor. Então, isso é muito legal de escutar. Eu ouço muitos alunos meus que eu encontro. Eu tenho alunos que, muita gente, professor, eu fui na sua palestra, eu fui aluno seu, e assim, eu costumo guardar as carinhas das pessoas, mas isso é muita gente, mas isso é muito legal, Cássio, porque você mostra quanto que você contribui e continua contribuindo para o crescimento das pessoas. Isso não tem preço. Show. As pessoas perguntam assim para mim: Paulo, você não tem medo de passar o teu conhecimento, alguém vir lá e pegar o teu trabalho? Não. Por que eu não tenho? Porque primeiro é o seguinte, a gente tem conhecimento daquilo que faz, é profissional naquilo que a gente faz, e eu tenho a satisfação de poder ensinar, poder passar aquilo que eu tive de ensinamento das outras pessoas. E é assim que o mundo ele trabalha, né? Ele é um círculo, né? Ciclo. Então a gente precisa disso daí, Cássio, e é muito, muito legal a gente poder passar, estar nas organizações. Eu tenho muitos colaboradores que foram meus alunos, tenho muitas pessoas que trabalham hoje no Porto, nas empresas instaladas no Porto, que passaram aqui pelo Ateneu, foram alunos, e não tem algo melhor do que a gente sempre encontrar alguém na rua e o pessoal agradecer, e isso é formidável. Maravilha, maravilha. E a pirâmide de Maslow fala, né, que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes mais. Com certeza. E pode ter certeza que cada vez mais o seu conhecimento vai crescendo. E essa história de quem retém
pode ter certeza, não cresceu 1 milímetro de lá para cá, porque isso aqui não é para a gente, isso aqui é de Deus, Claro. e Deus quer que as outras que seja para pessoas, e pessoas têm que crescer, e só cresce com conhecimento. É por isso que eu sou grato demais também. Tive a oportunidade ainda de lecionar na Ateneu por 2 semestres só, como na disciplina de gestão de pessoas, era o professor Luciano, que era o coordenador Isso, na época. grande Luciano. E para mim foi uma honra, foi bom demais, mas aí eu não dei continuidade porque eu estava num processo na minha empresa que eu precisava da minha presença meio que online mesmo, de ir com força. Mas foi um crescimento enorme, eu tive a oportunidade de participar de 2 turmas, adorei, o pessoal também, eu acho que gostou na época. É uma experiência enorme, né, cara? Não tem. E aí, às vezes, a pessoa diz assim, professor não ganha bem. Cara, pode não ganhar, mas ele tem uma satisfação e uma cabeça no travesseiro fenomenal, que ninguém paga. É verdade. Que não é preço, é valor. É verdade. É o valor que você agrega na vida do outro. É o valor que aquela pessoa vai enxergar só depois de um tempo o quanto foi importante aquilo que você falou em sala de aula. De você for transformador na vida das pessoas. Eu acho que só de você ter isso já é uma grande satisfação para você como pessoa. Você ter um cumprimento e você falar assim, poxa, eu consegui colaborar com o crescimento, ajudar as pessoas a se desenvolverem. Não tem preço isso daí, né, Cássio? Se a gente for falar os professores hoje no nosso Brasil, o professor ele está ali porque ele gosta. Claro que o dinheiro é importante, mas se ele fosse pelo dinheiro, não teria nenhum professor. Ele está ali porque ele gosta, porque ele tem o prazer de ensinar, de educar, de poder mostrar o valor, de poder ajudar no crescimento daquele jovem. Então é isso, professor é isso. É você poder contribuir, dando o seu melhor sempre e poder contribuir com a sociedade. Show de bola. E entrando aqui na área da logística, né, da sua gerência, sua gestão na Thermaco, em termos de crescimento, o que você tem visto ao longo de 2022, né, todo que já passou, que já tem um indicador, e agora com 2023 é a perspectiva que se tem. Que visão você vê no futuro? É assim, né, Cássio? A gente teve um momento daquela pandemia que a gente não pode deixar de comentar. Graças a Deus, trabalhamos bem na época da pandemia. Foram 2 anos muito difíceis, né? Lamentavelmente, muitas pessoas se foram. Tivemos aí 2 anos muito duros, né? Mas a gente conseguiu, digamos assim, sobreviver naquele mercado. A gente sabia das dificuldades. As pessoas tiveram a consciência, né? A direção da empresa também. Isso ajudou bastante para que a gente continuasse firme aí no mercado. E 2022 foi um ano também muito bom. A gente com certeza teve um ano muito de crescimento. Muitas coisas aconteceram aqui no P100. A gente teve muitas oportunidades de negócio. A gente teve aí um negócio muito, muito bacana, que é o granito. O granito a gente vem fazendo. É uma operação que não se trabalhava aqui no P100 e hoje é um dos negócios muito fortes. A gente chegou a embarcar aí em janeiro 15 mil toneladas de granito aí para a Europa, para a Itália. Então, algo que era feito em outros portos, hoje fazendo aqui no Porto do P100. Então, muitas coisas aconteceram no ano de 2022, operações de siderúrgico também, que foi muito forte. E o ano de 2023 é um ano, assim, não querendo entrar em política, mas a gente tem um ano de mudança, né? Isso a gente ainda está engatinhando o começo, estamos se adaptando, né? Às mudanças. Se adaptando à mudança. A gente teve um governo de um jeito, agora entrou o governo, então a gente precisa entender esse começo de ano, né? É um começo que está todos nós na expectativa de que o próximo semestre ainda seja melhor, né? Que todos nós possamos evoluir. Acho que essa é a tendência aí do mercado, dos empresários, das pessoas que estão aí, dos executivos, de que esse crescimento possa ocorrer aí no segundo semestre. Ótimo, essa é a ideia. E até porque a gente, como você mesmo falou, com essa mudança de governo, com essa inflação, com as coisas meio que indo engatinhando, né? Mas que nós temos, eu sempre digo isso, algumas pessoas, Castro, como é que está o P100? Como é que está a região de como é que está São Gonçalo do Amarante? Eu disse, cara, tá uma maravilha. Aí ele, maravilha, né? Porque muita gente está passando por um momento agora, muitos negócios. Essa é uma maravilha, por quê? Porque nós temos perspectiva de crescimento e de futuro. Exatamente. Coisas que poucas regiões no estado do Ceará, no Brasil,
e no mundo não está tendo. Exatamente. E é esse despertar que eu busco aqui no podcast para que nós que estamos mais próximos, quando eu falo mais próximo, é o município de São Gonçalo, é o município de Caucaia, nós estamos mais próximos desse desenvolvimento, que a gente consiga startar e dar o primeiro passo na frente, né? Porque não tem como a gente não ser os primeiros a ser afetado. Não tenha dúvida. E como eu disse aqui no começo, o Ceará é um estado fora da curva. A gente aqui pode-se dizer que tem as nossas dificuldades, como todo lugar tem, como o Brasil tem enfrentado grandes dificuldades, mas é um estado também que os próprios governantes já são, há muitos anos que estão aqui, e que isso ajuda também na operacionalidade. A gente vê que o porto hoje do PC ainda mantém-se com a gestão anterior. Então, a gestão é a mesma. Então, isso faz com que possa dar uma continuidade nos trabalhos, né? Isso. E uma das peculiaridades dos nossos governos aqui no estado de Ceará, que eu acho isso muito importante, é esse misto que eles fazem com o privado, né, Balolo? Acho que você percebeu como a gente vê o Porto do Pecém, né, com a junção com Rotterdam, quando a gente vê o CIPP hoje ser administrado por um conselho administrativo. Então, a gente entende que a visão privada, ela está ali, ela pode não ser o 100%, mas ela está... Até porque Rotterdam dispensa comentários, é uma referência hoje portuária. Então, essa sacada eu digo a sacada no bom sentido do governo de trazer Rotterdam para junto da gente, foi realmente espetacular. A expertise que Rotterdam tem, né, de um porto como Rotterdam, das suas operações, trazer para o porto do Pecém, e com as empresas instaladas que também têm grande expertise, muitos profissionais gabaritados, pessoas que também têm conhecimentos de outros portos, fez com que o porto pudesse evoluir, crescer como está crescendo, né? Como expandiu, como o Porto do Pecém expandiu. O Porto do Pecém chegando a 20 milhões de toneladas de carga no ano, algo assim extraordinário. Um porto que, como eu disse, quando eu cheguei há 13 anos atrás, tinha aí 2 beijos de atracação, você não via as coisas muito devagarinho, mas você via aquela expectativa e aquela perspectiva de falar, pô, o porto está crescendo. Eu vi a evolução, eu vi a siderúrgica, Castro. A Thermaco foi uma empresa que montou a siderúrgica. Nós trouxemos os equipamentos, nós iniciamos as operações. Eu fiz parte dessa montagem da siderúrgica. E quando eu passo hoje pela siderúrgica, vejo aquilo à noite principalmente, tudo iluminado, você mostra e fala assim, cara, como eu contribuí para isso aqui? Eu cheguei, era uma tenda e não tinha nada, né? Então, eu fiz a preparação da documentação, fiz as inscrições dos veículos, nós fizemos toda a parte da ZPE, que é a questão das instalações das câmeras, das catracas, né? Então, nós fizemos esse primeiro momento, nós fizemos os testes. Então, você vê como que é importante. Nós somos a primeira empresa que transportamos as placas de aço. Show. Então, eu participei desse crescimento. Então, eu posso dizer para minha filha, que tem 7 anos, vai fazer 7 anos agora, daqui a uns anos, se Deus quiser, mostrar, poxa, papai participou desse projeto, né? Ajudou a construir a siderúrgica, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que não tem preço. Então, essa evolução que o Ceará tem, e isso que vem crescendo ao longo dos anos, faz com que nos motive a estar aqui no Pecém hoje. Então, Pecém é a cidade que eu escolhi para morar. Eu deixei meu apartamento em Fortaleza e vim morar no Pecém. Tenho uns amigos aqui, você, tantos outros amigos. Hoje o Pecém é um lugar diferenciado, né? Então, eu sou muito grato e estou muito feliz aqui no Pecém, não tenha dúvidas. Que maravilha. E isso é gratificante para a gente também, que já está aqui, né? Já é daqui desde criança. Eu, como o Paulo Henrique, muito amigo também da gente, que sempre está com você, é de saber que quando a pessoa escolhe estar aqui em São Gonçalo do Amarante, estar aqui no Pecém, pelo menos para mim, eu acho gratificante. Eu gosto de receber bem, para que a pessoa venha e diga assim, eu quero ficar ou eu quero voltar. Essa é a minha ideia. Isso foi que, quando eu tinha desde criança, essa ideia que a gente sempre só via mais pessoas nas férias, né? É quando chegava no período que não era férias, ou final de semana, a gente ia, a cidade esvaziava. E aí eu disse, caramba, eu acho que tem que atender fazer melhor. Fazer ao contrário, né? Tem que fazer algo para que esteja aqui sempre, né?
A gente tem alguns amigos, por exemplo, os meninos do Isla, que chegaram agora, eu sempre gosto de estar com ele, mostrando para eles o que tem de bom, o que pode melhorar, em que nós podemos avançar, principalmente na atividade deles. Por quê? Para que eles seja valioso aquele investimento que ele fez, como você fez o investimento de estar aqui. Entende? Exato. Para que não seja só trabalho, você tem que ter algo, né, que dá satisfação, que dá prazer, para que seja prazeroso ao ponto de, caramba, valeu a pena a minha escolha. Né? Porque a grande dificuldade da escolha é onde está na cabeça da gente. Né? Será que vai dar certo? Será que não vai? A dúvida. E a gente não pode deixar a dúvida tomar conta da gente. Não tenha dúvida, Cássio. Eu acho que isso é uma das coisas. Tenho certeza que é uma das coisas mais importantes. Quando você toma essa decisão. Quando eu tomei a decisão há 3 anos atrás, eu vou para o Ceará, eu tinha certeza do que eu queria. Então o pessoal fala assim: você vai morar numa cidade de pescador, uma vida de pescador. Você mora em Santos, numa cidade grande, praiana. Eu falei, gente, a questão de adaptação pode deixar que eu dou um jeito. E graças a Deus estou aí. Né? Eu morei em outras cidades, morei em Lins, no interior de São Paulo. Então, você faz o lugar. Você é que se adapta às pessoas e faz com que o lugar seja gostoso de se viver, de se morar. Então, hoje eu tenho muitos amigos aqui. Né? Fiz muitos amigos aqui próximo em Cascavel. Tenho muitos amigos em Cascavel, uma cidade que eu também estou sempre lá. Então, assim, o Ceará foi o local que eu escolhi para viver, para poder passar o restante da minha vida. Então, eu quando tomei a decisão de voltar a segunda vez para o Ceará, eu não tinha dúvida do que eu estava fazendo. E hoje eu sou muito feliz por estar aqui. Joia. E estando aqui no Ceará, se eu lhe perguntasse que saudade você tem de Santos, além do Clube Santos, qual seria? Pronto, você já disse, né? Além de ser santista como eu sou, sofrendo um pouquinho com o meu clube, mas se Deus quiser vai melhorar, temos esperança. Sim, as saudades que a gente tem é da família. Mamãe e papai se foram já, né? Infelizmente. Mas eu tenho irmãos ainda e o restante da minha família lá. São as pessoas. Eu acho que isso que é o que a gente sente mais falta, são as pessoas. Não é o que você deixou lá de material, tem um apartamento do papai. Não é isso. É sim as pessoas. Né? Meus sobrinhos, eu não consegui vê-los crescer. Mas a gente se fala sempre. Essa saudade das pessoas, daquelas pessoas que estavam muito próximas de você, é isso que eu sinto mais falta, né? Então, mas assim, o importante é que hoje, como a tecnologia está tão avançada, a gente consegue fazer aí chamada de vídeo, conversar com as pessoas, tá sempre juntas. Então, isso é o que nos motiva. Mas saudade, além do clube, é só das pessoas mesmo, e estou muito feliz aqui no Ceará, e aqui é como escolhi o local para mim viver o restante da minha vida. Joia. Que maravilha. E espero que você vai ter grandes frutos ainda, e ainda mais, né? Fazer com que esse crescimento da sua filha seja um crescimento que ela vai ter boas lembranças, boas recordações e boas memórias. Porque é o que fica, né? Que eu tenho certeza que são as memórias que você teve lá em Santos, que é o que vem de vez em quando, e as boas elas têm que ser celebradas, elas têm que ser lembradas. E os bons momentos são esses que a gente não pode esquecer jamais. E relembrá-los faz a gente revigorar e viver. Certeza. E ir para a próxima etapa. E, Balula, já a gente tem alguma pergunta aí, Cris? E agradecer aqui os nossos bastidores, que eu esqueci no episódio anterior, nesse eu não me esqueço de jeito nenhum. João Vitor, que tem nos ajudado bastante, Cristiano e a Raíssa, tá? Que sem eles aqui a gente não faz nada. Muito bacana o local, parabéns mesmo. E eles têm caprichado, têm ajudado, tem algumas coisas que a gente está ajustando ainda, Balula. Legal. E já avisar para o pessoal, a gente está com a TV interativa, e amanhã a gente quer estar aqui ao vivo, mostrando aqui os patrocinadores, fazendo algo aqui que a gente possa estar em conexão aqui com nossos ouvintes direto. Legal. Tá? A pergunta é: qual foi o maior marco que ele viu após a cirurgia? Qual foi o maior marco que ele viu após a cirurgia? A pergunta é: qual foi o maior marco além do que ele viu que foi a siderúrgica? Nesse decorrer dos anos. Além da siderúrgica, que foi realmente um marco muito grande, eu digo que foi essa evolução da estrada. Eu acho que isso na área da logística, para nós que vivenciamos a logística,
Não adianta você ter um porto lindo e maravilhoso, um porto bonito como nós temos, com uma infraestrutura magnífica, com empresas capacitadas, Rotterdam e as empresas que estão ali instaladas, Tessero, Unilink, APM Terminals, as empresas que estão ali, se você não tem uma malha viária que possa usufruir desse porto bacana, dessa estrutura do Porto do Pecém. Então, essa malha foi um do marco que a gente realmente vivenciou também. É uma outra questão que eu acompanhei quando eu cheguei aqui e vi as condições. A gente falava, poxa, não pode um porto desse porte ter uma malha viária nessas condições. E a gente está vendo uma evolução da BR-222 também, que está aumentando, né, que está evoluindo. Essa CE 155, né, essa aqui que vai dar de escoamento até a BR-222, então terminamos agora recentemente. Então isso é um marco. E por quê? Porque sem isso, sem a infraestrutura, você não consegue ter não adianta você ter um porto todo estruturado, todo em condições, mas você não dá a condição das empresas poderem chegar até ele. Então eu acho que isso foi um marco, né, da evolução da malha viária, que foi bastante importante para o nosso Pecém. E vale ressaltar que você passou pelo período ruim também, né, Balolo? Por isso que você está tocando no assunto, porque foi tocando no assunto, cutucando, falando lá nas audiências públicas, Exatamente. falando para as gestões públicas, Estado, município. Pessoal, isso aqui tem que melhorar, porque senão a gente não consegue avançar no crescimento. Porque senão fica uma propaganda de algo muito bonito, mas que na realidade, no real, Exatamente. a gente está penando muito mais do que crescendo, né? Exatamente. Então, esse foi um do marco que foi realmente muito importante. Tem outra? Beleza. Tem um recado aqui. Tem? Estão dizendo aqui, vai deixar de torcer Santos e vai torcer Ceará. Rapaz, é o seguinte... Perguntaram ali se ele vai deixar de torcer Santos para torcer Ceará. Pelas cores até que é parecido, né? Mas assim, por incrível que pareça, o pessoal pode ficar chateado, mas eu fui para o lado do Fortaleza. Por quê? Porque a minha esposa, ela torce para o Fortaleza. E aí eu falei assim, poxa... E é uma grande influência, viu? Pois é. E aí a minha filha, né, a mãe Fortaleza, eu não podia... Ela fala do Santos porque eu falo do Santos, mas assim, como nós estamos no Ceará, eu falei, filha, o que você quer escolher? Ela, quero Fortaleza. Então, compramos a camisa da Fortaleza. Então, assim, acho que nós fomos assim. Agora tem o seguinte, quando joga Fortaleza e Santos, aí eu não quero nem saber. Aí eu sou Nem Santos. Nem me pergunte. Mas quando Fortaleza joga com os outros, a gente torce Fortaleza. Tá joia. Cris, nós estamos aqui para o finalmente. Eu gostaria aqui de fazer mais duas perguntas, Balolo, porque eu acho que é importantíssimo, principalmente na sua visão, na sua percepção de uma pessoa que veio com uma bagagem de outros estados e que está aqui há mais de 13 anos. E eu sempre faço essas duas últimas perguntas para que a gente possa refletir, quando eu falo a gente, tá? E nosso município, nosso estado, para que a gente possa... O que é que de repente você está vendo que eu não estou vendo? Né? Essa é a ideia. A pergunta só é para simplesmente isso. Se você pudesse dar um recado para as pessoas do empreendedorismo no nosso município, algo daquilo que você falou aqui, que quando chegou só via um restaurante, hoje já vê algo mais. O que mensagem você daria e que tipo de negócio, de repente, ainda está faltando no nosso município? Casto, primeiro é que as pessoas que queiram acreditar no Pecém, que eu acredito que tem muito potencial para desenvolver, que a gente também deixa um recado para os nossos governantes, que eles possam dar essas condições para que essas empresas realmente possam se instalar, possam dar essa segurança para que as empresas possam se estabelecer aqui, possam gerar empregos, possa fazer com que as pessoas tenham um trabalho digno. Então, não é somente aquelas pessoas que pensam em investir aqui no Pecém, pessoas que têm ideias de trazer algum negócio, mas que os governantes possam dar essa condição, possam dar essa segurança para que eles possam estar aqui no Pecém. Nós conversamos aqui antes de iniciarmos o nosso podcast,
que quando eu cheguei, o que eu tinha ali na praça? O restaurante do seu Manuel Lúcio, tinha ali o do Assis, né? Aquela praça da igreja. E quando você ia aqui para cima, você não tinha quase nada. Tinha o Bento, que eu cansei de almoçar no Bento, né? É muito legal. E assim, aí começaram a vir as coisas, mas eu percebi que a evolução do Porto não foi também, a evolução, perdão, da cidade não ocorreu com a evolução do Porto. Eu acho que ela aconteceu de uma forma mais retraída. Então, o Porto cresceu de uma forma muito rápida. A gente está vendo a evolução do PCM, como tem acontecido, mas falta mais coisas na cidade. Um dia desses eu encontrei o professor Marcelão, que é o prefeito, e falei, por que a gente... o que está faltando, né, prefeito, para a gente poder evoluir, que isso possa evoluir, né, trazer mais empresas. Então, eu sinto essa necessidade de fazer com que as empresas elas se estabeleçam de fato aqui, porque precisa dessa segurança para que isso possa se desenvolver e trazer mais geração de empregos para o município. E essa sua mensagem, eu recebo ela como se as pessoas, nossos filhos, né, os munícipes daqui de São Gonçalo, acreditem mais, né? Acreditem mais nisso, porque, como você falou, o crescimento, o desenvolvimento desse projeto que está aí já com 21 anos, o Porto, né, que é a primeira âncora, né? A segunda Exato. é a CSP. E já está com 21 anos, e que essa evolução, esse crescimento, ele está muito mais além do que nós aqui aquém. Nós não acompanhamos essa evolução. Que essa mensagem que o Balula passou, toque lá no nosso... É uma crítica construtiva, Isso, na verdade. que toque nos nossos corações, para que a gente seja mais ousado, que a gente Exato. consiga colocar algo a mais, arrisque no seu negócio, faça ele crescer, faça ele evoluir, tenha mais uma unidade além do que já tem. E fazer com... Por que não ter 2 ao invés de 1? Eu sempre falo isso. Por que às vezes, uma vez eu vi uma pessoa falando, a Caixa Econômica é no PECEM, se essa Caixa Econômica fosse aqui, fosse lá na sede do município, e por que não tem 2? Entende? Com certeza. E aí ele disse assim, mas espera aí, deixa eu falar um caso real para vocês. Maracanã tem uma e Pajuçara tem outra. Por que não tem uma na sede do município, não tem uma no PECEM? Então, a gente tem que parar com essa história de só um. Nós podemos ter 2, nós podemos... Por que não tem só um garage burger, não tem 2? Estou falando aqui do César. Né? Por que não tem só um colégio educandário, não tem 2, não tem um aqui, um lá? Exatamente. Então, essa visão que eu quero trazer do empreendedor para que ele veja como uma amplitude, como um crescimento, não como uma diminuição. Ou não com a concorrência. Ou não, né? com a concorrência, ou não que eu perca para você ganhar, entendeu, Exato. Balula? Ou você ganhe e eu perca. Que todo mundo ganhe. Esse é o processo. Perfeito, perfeito essas colocações, Carlos. A segunda e última pergunta. O que você enxerga ou vê na sua percepção que São Gonçalo do Amarante não tem, mas que já deveria ter? Veja, São Gonçalo do Amarante, assim como a gente está falando do PECEM, do modo geral, o que está faltando é aquilo que a gente também pratica e que eu senti muito quando o Ateneu saiu daqui. Porque nós não podemos ter um porto desse tamanho sem ter uma universidade, alguém que possa dar um suporte para que essas pessoas que estão aqui instaladas nos municípios vizinhos possa ter uma preparação para enfrentar um porto desse tamanho. Aí você vai me dizer assim, o pessoal vai falar assim, mas tem as faculdades EAD. Cara, não é a mesma coisa que você tiver no presencial. Por mais que houve uma evolução, não tem coisa melhor você trocar aquele network com as pessoas, estar próxima, trocar mensagens, experiências. Uma coisa, eu dei aula na pandemia em AD. É uma coisa legal? E não é, porque você não enxerga as pessoas, você não está próxima, você não consegue estar ali, ao lado, Cássio. Então, uma estrutura para que as pessoas possam se qualificar, se aperfeiçoar, é o que acho que está faltando aqui na nossa região. Você colocou bem, nós temos uma escola particular, que é o educandário, né, do grupo da sua família. Mas cadê?
que poderia ter mais aqui para proporcionar para as famílias? Uma universidade? Não tem. O que tínhamos foi embora. Ah, mas tem lá em São Gonçalo? Tem, com enfermagem e direito. O restante é em AD. Estou dizendo, esse curso presencial, essa importância de você estar do lado, conhecer pessoas, trocar ideias mais próximas, trazer essas pessoas para próximas de você. E isso vai fazer com que as pessoas também que estão nas empresas instaladas possam ter uma relação de aproximação e um relacionamento que ajuda a trazer essas pessoas para dentro das organizações, do que você ficar numa TV do outro lado do mundo. Porque quem é o ditado, quem não é visto não é lembrado. Então você tem que estar do lado, cara, não tem jeito. Então essa questão do EAD é bacana? Ajuda, claro, porque eu me formei também, MBA agora em EAD. Mas eu acredito que pelo PCM, por uma cidade que está aqui, com um porto do tamanho que nós temos, com a estrutura que nós temos, tinha que ter mais empresas desse meio. Eu falei isso para você, Cássio. Você é um investidor nisso daí. Cássio, preste atenção, você tem feeling para isso, a sua mãe, tudo, a sua família é da área da educação. Cara, eu acho que é isso que está faltando. Isso E eu vou receber essa mensagem porque ela tem muito a ver com a gente mesmo, tá? Balula, meu amigão, obrigado demais, gratidão mesmo. Eu espero que os nossos ouvintes hoje aproveitem esse episódio, que não seja agora, mas seja no gravado que vai ficar. Aproveita essas mensagens, porque isso aqui tem algo riquíssimo aqui que a gente, como eu sempre falei, é um crescimento para mim. Eu já recebi esse crescimento com as palavras do Balula. Eu espero que ele tenha recebido das minhas palavras e vocês recebam das nossas palavras. Legal. E que esse crescimento ele seja geral, seja mútuo, principalmente para toda a nossa população. Muito obrigado a todos, um grande abraço, obrigado aos meninos aqui que estão com a gente e até o próximo episódio. Obrigado, um abração. Cássio, um abraço. Valeu, Balula. Tchau, pessoal.